Olá pessoal, eu sou Marcelo Spaldi, um professor, escritor, pós-doutor em escrita criativa, e este é o canal Formação de Escritores. Hoje eu estou aqui para falar sobre um tema que muita gente pergunta, muita gente se interessa, que são os diálogos. A gente pode abordar os diálogos sob vários aspectos, mas neste vídeo, nessa dica de hoje, eu quero falar sobre a pontuação no diálogo. O que a gente deve fazer? Usar aspas, travessão, colocar ponto final, vírgula, quando colocar maiúsculo ou minúsculo no verbo que vem depois da fala do personagem. Sobre tudo isso eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Não deixem por enquanto de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal e, claro, compartilhar também esse link com mais pessoas que gostam de ler, gostam de escrever, porque este canal Formação de Escritores quer trazer um pouquinho do conteúdo do nosso curso para o grande público de forma gratuita aqui no YouTube. Então, depois da vinheta, eu começo falando sobre pontuação no diálogo. Muitas são as dúvidas que o diálogo desperta, especialmente em autores iniciantes. Eu sempre acho que a melhor forma de a gente saber como escrever um bom diálogo é lendo outros diálogos. Peguem livros bem editados que tenham na estante de vocês e reparem nos diálogos desses livros. Como eles são pontuados, como eles são organizados, se o autor prefere usar travessão, prefere usar aspas. Então, sempre reparar nos livros que vocês admiram, nos gêneros que vocês admiram, é uma boa dica e funciona bem. Mas eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho sobre a pontuação no diálogo, que é uma dúvida aparentemente boba, simples, mas que faz grande diferença tanto para a organização do texto quanto para facilitar a vida do revisor depois. E quando o autor ele não tem esse tipo de cuidado, às vezes ele confunde até mesmo o leitor. Eu trouxe aqui um trechinho de um diálogo para exercício mesmo, um trechinho simples e incompleto, para que a gente possa, a partir dele, conversar um pouquinho então sobre os diálogos, tá aqui. Padre, alguém no confessionário falou coroinha. Está fora do meu horário e dos meus dias dedicados a ele. O padre levantou-se e fez menção de sair. É uma senhora, está ajoelhada há horas. Gente, vamos começar dizendo o óbvio. Eu sempre digo que o óbvio tem que ser dito, porque a gente também pega muitos textos de alguns autores que não fazem esse óbvio, né? Então vamos começar pelo básico, por aquilo que a gente aprende lá no primeiro ano do ensino fundamental, que é o seguinte: quando a gente vai fazer a fala de um personagem, a gente dá margem, a gente deixa o espaço aqui da margem de parágrafo e a gente coloca um travessão. Marcelo, não pode colocar aspas, não pode colocar nada. Daqui a pouquinho, nas próximas telas, eu vou colocar outras formas de pontuar o diálogo. Mas, tradicionalmente, em língua portuguesa e outros vários idiomas, se usa o travessão. Então, para quem está começando, eu sempre falo que é bom fazer o bolo para depois começar a fazer uma torta, né? Não vamos inventar enquanto a gente não sabe ali o básico. Então, o básico no diálogo é espaço, travessão. O travessão, ele aparece antes da fala do personagem e depois da fala do personagem. Lembrem, gente, que todo sinal de pontuação é um aviso. A pontuação é sempre um aviso para o leitor. O que essa pontuação está avisando para o leitor aqui? Leitor, presta atenção. O personagem começou a falar. Leitor, presta atenção. O personagem terminou de falar e o meu narrador começou a falar agora. Então, o travessão separa a voz do personagem da voz do narrador. É muito comum pegar textos em que existe o primeiro travessão, mas não existe o segundo. E isso pode confundir o leitor. Tá? Então, no básico, no simples, travessão antes, travessão depois, e aí sim a marcação do narrador. Bom, aqui a gente tem uma conversa que é entre o padre e o coroinha. Será que precisa colocar este falou coroinha? Talvez eu pudesse cortar fora ele, né? Padre, alguém no confessionário. E depois o padre vai responder e vai ficar claro que ele fala com coroinha. Então eu sempre digo para os alunos que deixem o diálogo fluir, que usem o narrador quando for essencial, quando for importante. Mas pode manter o falou coroinha? Pode. É obrigatório? Não, não é obrigatório, porque o contexto aqui da conversa nos indica que são duas pessoas conversando. Mas enfim, deixa eu tirar essa marcação aqui que eu fiz, porque eu quero falar com vocês da pontuação, né? Meu objetivo agora aqui é a pontuação. Por que será que este F aqui está em minúsculo e este O aqui está em maiúsculo? Mais ainda, por que não tem ponto final aqui e tem ponto final aqui? Bom, vamos lá. Já vimos que
Falando do básico, a gente tem que colocar travessão quando começa a fala do personagem, colocar travessão quando termina. E eu não falei, esqueci de falar aquela hora. Outra coisa que é básica é que a cada vez que trocar quem está falando, tem que trocar de parágrafo. No formato travessão é assim, ele é muito organizado para o leitor. Então, trocou quem está falando, começou novo parágrafo. E sempre que eu trocar, vai trocar quem está falando. Então, se eu for o mesmo personagem for falar mais tempo, eu vou ter que criar outras estratégias, porque a troca de parágrafo no diálogo pressupõe que trocou a pessoa que está falando. E é por esse motivo que eu poderia sim tirar o falou coroinha e deixar o diálogo mais ágil aqui. Mas então, voltando à pontuação. Notem que não é por acaso que não tem ponto final aqui e o F está em minúsculo. Assim como não é por acaso que tem o ponto final aqui e o O está em maiúsculo. Tá bem? Então, uma coisa tem relação com a outra. O fato de haver o ponto final joga a frase seguinte para a letra maiúscula. O fato de não haver o ponto final faz com que a frase seguinte venha em letra minúscula. Marcelo, e se aqui fosse uma pergunta? Não tem problema, continuaria minúsculo aqui. Porque esse sinal aqui da pergunta, ele seria um sinal mais de intenção do que um sinal sintático. A frase continuaria sendo com F minúsculo. Tá bem, entendi. Então, se tem ponto final, começa com letra maiúscula. Se não tem ponto final, começa com letra minúscula. Mas por que tem ou não tem ponto final? Este que é o segredo. Essa é a pergunta que vocês têm que se fazer. Por que aqui não tem ponto final e aqui tem o ponto final? E a resposta está no que vem depois. Então, existe um conceito importante aqui quando a gente fala em diálogo, que é o verbo dissende. Verbo dissende é o verbo de dizer. Disse, perguntou, falou, questionou, argumentou, retrucou, reclamou. São mais de 100 verbos dissende. É uma quantidade enorme. Então, aqui, o falou é um verbo dissende, é um verbo de dizer. Perguntou, falou, retrucou, argumentou, gritou. Todos eles são verbos de dizer. Este verbo aqui está conectado com a frase anterior. Aí vocês vão lembrar lá das orações subordinadas. Essa aqui é uma oração que está subordinada à frase anterior. Logo, se eu tirar essa fala do começo aqui, eu não vai fazer sentido manter o falou coroinha. Logo, ela está subordinada à outra. Este é o motivo pelo qual o falou está em minúsculo, porque o verbo seguinte é um verbo de dizer, um verbo dissende, que está conectada à fala anterior. Normalmente no diálogo é esse o verbo que vem depois. Marcelo, e se fosse o coroinha falou? Não tem problema, seria minúsculo igual. Padre, alguém no confessionário, travessão ou coroinha falou em minúsculo, porque o próximo verbo vai ser o verbo dissente, que é falou. A oração é uma oração subordinada. O que muda no outro parágrafo? O que muda ali no padre levantou-se? Vamos ver. Está fora do horário e dos meus dias dedicados a ele. O padre levantou-se e fez menção de sair. Notem que levantou-se não é um verbo de dizer, é um verbo de ação. Então não está escrito assim, o padre disse e levantou-se, ou o padre respondeu. Se fosse o padre respondeu, letra minúscula, porque está conectado à frase anterior. Mas aqui não, aqui o padre falou, está fora do meu horário, ele levantou-se. Isso aqui é uma outra ação. Isso aqui poderia, inclusive, ser outro parágrafo. Nós temos aqui duas orações coordenadas, elas não estão sequer conectadas aqui, tá? Então, o padre levantou-se é uma outra ação que não está ligada ao que ele disse. Eu poderia não ter a frase anterior e o padre igual levantar-se. Então, quando nós temos um verbo dissende, não tem ponto final, letra minúscula. Quando nós temos um verbo dissende, quando nós temos um verbo de ação, ponto final é maiúscula, tá bem? Então, repetindo, quando nós temos um verbo dissende, não tem ponto final aqui e a letra fica minúscula, por consequência, tá? Quando nós temos um verbo de ação, nós temos um ponto final aqui e depois nós temos letra maiúscula. Parece complicado, mas se vocês observarem nos livros que vocês têm em casa, nos livros bem editados, né, bem revisados, bem organizados, vocês vão perceber que isso é uma constante. E lembrando, normalmente é letra minúscula. Então, talvez, na dúvida, vocês podem usar letra minúscula, porque, em geral, é letra minúscula. Mas, ainda no tópico de pontuação no diálogo, é possível usar aspas no lugar de travessão? É possível. Mas notem que muda pouco. Por quê? Assim como no travessão,
nós temos aspas quando começa o personagem a falar, aspas quando termina o personagem de falar. Começa e termina. A diferença é que no travessão, a gente não tem travessão quando está no fim quando não tem nada depois. Então, quando a gente vai usar travessão, se não houver aqui um disse ou alguma outra coisa, a gente termina no ponto final. E nas aspas, não. A gente termina nas aspas. Aí tem aquela velha dúvida. E o ponto final é antes ou depois das aspas? Já vi cada explicação, cada um de um jeito, mas aqui eu colocaria antes das aspas, tá? Porque tá fechando a frase da fala. Então a gente tem aqui aspas para começar a frase, aspas para terminar a frase, mesmo quando nós não temos nada depois. Além disso, é a mesma lógica. Notem que no caso das aspas é vírgula minúscula. Aqui, ponto dentro da aspas e maiúscula. Particularmente, vocês sabem que em inglês, na língua inglesa, se usa aspas, então a gente tem importado muitos livros, muitos textos, e muitas vezes os autores, os editores preferem usar as aspas, alguns leitores preferem ler em aspas, especialmente quem lê em inglês está mais acostumado, mas particularmente eu prefiro travessão. Acho que tem mais a ver com a tradição europeia, a tradição brasileira. O travessão ele é mais organizado, a gente libera aspas para outros sentidos, para outros contextos, quando a gente está lendo um texto. Então, se eu vou dizer assim, meu personagem leu um bilhete, eu coloco entre aspas. Tem aquelas aspas também do pensamento, que a gente pode usar, embora não seja indicado. Enfim, então as aspas elas têm outras funções além de pontuar o diálogo. Eu prefiro pontuar o diálogo com travessão. Mas é possível para quem quiser usar as aspas seguindo essa lógica muito parecida com a lógica do travessão. E também há autores, eu vou citar aqui o Rubem Fonseca, o Daniel Galera, mas tem muitos outros que preferem não usar nada. Não usar nem aspas, nem travessão. Que a gente faz o que a gente chama de discurso indireto livre. Eu vou ler para vocês aqui o trechinho e vai ficar claro porque a gente viu antes ele pontuado. Mas qual é o problema de não usar nenhum tipo de marcação? Pode ficar confuso para o leitor. E aí ele acaba atrapalhando. Vocês sabem que um grande autor famoso por usar uma pontuação muito específica de diálogo, que é o Saramago, ele não usa esse formato aqui, ele usa um outro formato diferente, ele sequer marca que está começando uma fala, ele bota lá uma vírgula em letra maiúscula depois, mas o Saramago, há quem diga que ele é bom por causa disso, há quem diga que ele é bom apesar disso. Então, pode ficar confuso para o leitor, pode ser mais difícil para o leitor acompanhar um texto que tenha esse tipo de falta de pontuação, né? Esse tipo de estrutura. Mas é a mesma coisa. Ó. Padre, alguém no confessionário falou coroinha. Está fora do horário dos meus dias dedicados a ele. O padre levantou-se e fez menção de sair. É uma senhora, está ajoelhada há horas. É a mesma lógica do caso das aspas, mas sem as aspas. Então, é possível, se o autor tem muita segurança do que está fazendo para que o leitor não fique confuso, é uma estratégia que pode funcionar, mas eu ainda prefiro a pontuação e acredito que quando há muito diálogo no texto, mais ainda é necessário que haja essa pontuação organizada e, de preferência, a pontuação utilizando o travessão. Certo, gente? Espero que tenham gostado desse vídeo. Coloque nos comentários aqui se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta em relação à pontuação nos diálogos, em relação a diálogos em geral, ou a pontuação em geral, que a gente usa aqui os comentários de vocês, as dúvidas de vocês, para também produzir e gravar outros vídeos. Esse conteúdo, claro, ele é dado lá no Formação de Escritores. Aqui em cima de mim está o endereço do site, formaçãodeescritores.com.br. É o nosso curso que tem 15 meses de aulas ao vivo, semanais, e nesse curso a gente tem muito conteúdo, não só apenas eu que dou aula, eu dou o primeiro módulo, depois outros professores vão dar as suas aulas, tem aula de conto, narrativa longa, roteiro, poesia, enfim. Entra ali no site, tem bastante informação, e um pouquinho desse conteúdo a gente quer trazer aqui para vocês aqui no YouTube, então naveguem no canal, vocês vão ver que tem mais de 300 vídeos aí, lives quase toda quinta-feira às 18 horas, então não deixem de nos prestigiar, que a gente pode continuar produzindo esse conteúdo aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo. Tchau!